Nas outras videoaulas, nós estudamos o conceito de fração, logo em seguida o conceito de razão e também o conceito de porcentagem. Nessa videoaula de hoje, nós vamos abordar grandezas chamadas diretamente proporcionais. A ideia é entender o que são grandezas diretamente proporcionais e como elas se comportam. E isso a gente vai fazer à luz do conceito de proporção, que nada mais é que a igualdade entre duas razões. Mas isso daí a gente vai fazer através de um exercício. Aproveite e deixe aí sua curtida, inscreva-se no canal e compartilhe essa ideia com seus colegas. Para entender como funcionam as grandezas diretamente proporcionais, eu repito, diretamente proporcionais, nós vamos desenvolver esse exercício que você vê na tela. É uma reflexão. E com essa reflexão nós vamos tirar algumas conclusões e entender algumas coisas que se passam para esse tipo de grandeza. Nós temos aqui a quantidade de combustível em litros na primeira coluna e na segunda coluna nós devemos preencher com os valores em reais, o custo desse combustível. Então, por exemplo, aqui eu tenho citado que 1 litro de combustível custa R$3. Se eu quiser saber quanto custam 2 litros de combustível, ou seja, eu multipliquei por 2 aqui, não foi? Então 2 litros eu vou ter também aqui o custo de R$6. O que nós fizemos foi apenas multiplicar por 2 o valor de cada litro do combustível. Isso daí já é da natureza desse tipo de grandeza. Então eu multipliquei por 2 a quantidade em litros, eu também multipliquei por 2 o preço do combustível. É assim que funciona na prática. Vamos continuar preenchendo essa tabela. Por exemplo, se forem 3 litros, então o preço vai ser o triplo de 1 litro, porque 3 litros é o triplo de 1 litro. Logo, aqui nós teríamos R$9. E para 4 litros eu vou ter o quádruplo, ou seja, R$12, e assim vai. Nesse ritmo a gente consegue preencher essa tabela toda usando o conceito de proporcionalidade. É isso mesmo. Então 5 litros vão custar R$15, 6, 18. Se eu considerar aqui embaixo X litros, como é que eu vou fazer o cálculo? Basta eu pegar o valor de 1 litro, que é R$3, e multiplicar por quanto? Por X. Então, isso daqui vai ser vezes, que eu vou representar usando asterisco, vezes o X. Tá aí. Esse valor aqui vai ser dado o valor em reais. Para X litros, eu vou ter 3x reais. O que importa nisso tudo aqui, nessa análise, é que quando duas grandezas têm esse perfil, esse comportamento, elas são chamadas diretamente proporcionais. Daí você vai se perguntar, não tem como você confirmar isso através de um teste? Sim, tem sim. Tem um teste bem simples que é fazer a razão entre essas duas grandezas, entre a grandeza preço e a grandeza quantidade de combustível. Você lembra como é que se calcula uma razão? Uma razão, você pode até olhar aí nos cards que eu vou deixar as videoaulas referentes à razão. Tem um bocado de videoaula para você se divertir, vai lá, aproveite e aprenda. A razão entre duas grandezas nada mais é do que a divisão entre elas, que a gente pode representar na forma de fração. Então, por exemplo, eu vou fazer a razão entre o preço e a quantidade de combustível em litros. Olha a ordem que eu falei, a razão entre o preço em reais e a quantidade de litros. Então, da coluna da direita indo para a coluna da esquerda. A razão, então, aqui seria o quê? 3 sobre 1. A razão, ela é uma comparação que a gente pode fazer usando o conceito de fração. Então, eu estou comparando 3 com 1, eu divido 3 por 1. E na linha de baixo, eu vou comparar aqui o 6 com 2, eu vou usar a razão de 6 para 2, ou 6 sobre 2, que é 6 dividido por 2. Ou ainda, nessa outra linha, eu vou fazer a razão entre 9 e 3. Em outras palavras, eu vou dividir o 9 por 3, fato que eu represento usando frações. E na outra linha, 12 por 4. E na próxima, 15 por 5. E na outra, assim vai sucessivamente.
Se a gente for calcular, 3 dividido por 1 dá 3. 6 dividido por 2 também dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 4 dá 3. 15 por 5 também. 18 por 6 é a mesma coisa. Ou seja, todas essas divisões aqui, até o 3x dividido por x, é claro que aqui eu estou desconsiderando o x igual a zero, senão você vai ter uma indeterminação. 3x dividido por x dá 3. Então a razão entre essas grandezas, ela é a mesma, ela é constante. É chamada essa constante de proporcionalidade. Em outras palavras, como a gente já estudou, o preço em reais é o triplo da quantidade de combustível em litros. Quando você fizer um cálculo desse e conseguir sempre essa tal constante de proporcionalidade, ou seja, quando você fazer a razão, calcular a razão entre as duas grandezas, sempre na mesma ordem, é claro, e obter o mesmo número, é porque as grandezas são diretamente proporcionais. Eu disse diretamente proporcionais, porque existe outro tipo de grandeza que são chamadas inversamente proporcionais, e já é outra história. Resumindo, para você determinar se duas grandezas são diretamente proporcionais, basta você fazer a razão entre elas. E se você conseguir o mesmo valor, igual aqui, a divisão entre 3 e 1, 6 e 2, 9 e 3 e todos esses outros valores, se você conseguir o mesmo valor, então essas grandezas são chamadas diretamente proporcionais. E essa constante que você obtém é chamada constante de proporcionalidade. Por outro lado, se alguém fala para você que as grandezas são diretamente proporcionais, você já pode concluir que essas razões são todas coincidentes. Ou seja, mesmo que você tivesse aqui, por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, olha, aqui vale y, qual que é o valor de y, sabendo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então o que você faz? Você pode usar esse fato. Você pensa, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Logo, a razão entre as duas sempre é a mesma, é a constante de proporcionalidade, lembra? Então, se eu fizer y sobre 2, eu vou ter um valor que é igual a 3 sobre 1. Ah, isso mesmo. Vamos lá. Y sobre 2, que é a razão entre o preço em reais daquela coluna ali, que eu não sei, y, sobre a quantidade em litros correspondentes, que é 2, tem que ser igual a 3 sobre 1. Olha só, nós fizemos isso daqui, usamos essa igualdade já com aval do fato dessas duas grandezas serem diretamente proporcionais, por hipótese. Alguém disse, olha, elas são diretamente proporcionais, calcula o valor de x. Ah, mas como que eu posso fazer agora aqui para desenvolver isso? Y sobre 2 igual a 3 sobre 1. Quando eu tenho uma situação dessa onde duas razões são iguais, eu tenho uma proporção. O y e o 1 são chamados extremos, o 2 e o 3 são chamados meios. A gente poderia ler assim, y está para 2, assim como 3 está para 1. E tudo bem. Usando a terminologia de fração, y sobre 2 igual a 3 sobre 1. Então, para você resolver isso daqui, bastava você multiplicar os dois lados por 2. Ora, quando eu multiplico os dois lados por 2, aqui 2 dividido por 2 dá 1, uma vez y dá y. E quando eu multiplico esse outro lado por 2, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 1 dá 6. Então, y é igual a 6. E eu tenho resolvido o problema. E isso considerando por hipótese que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, suponha que você tenha aqui um valor que não seja 6, por exemplo, 7. Aqui. Você pode conferir essa igualdade entre as razões para todas as outras linhas, exceto aqui embaixo, que isso daqui vai perder a validade se eu fizer isso, tá? Não vai ser mais válida essa regra. Quando isso não funciona, nem que for por uma linha apenas, uma razão apenas, então as grandezas não podem ser chamadas diretamente proporcionais. Então isso tem que valer para todas as razões. Existe outro tipo de grandezas que são grandezas inversamente proporcionais, mas isso já é uma outra história para outra videoaula. Espero ter ajudado, não esqueça de compartilhar com seus colegas, deixar aí seu comentário, curtir, inscreva-se no canal, você está convidado a participar dessa aventura fantástica pelo universo matemático. Até a próxima!